Pega lá, pega a sua Bíblia. Hoje seria muito interessante que você estivesse com a sua Bíblia em mãos. Alguns textos sempre é muito bom a gente marcar, sabia? Se você está desde o primeiro estudo, esse aqui eu acho que é o 12º. Se você está aí marcando, sua Bíblia está toda marcadinha com esses assuntos, isso é importante. Depois você reestuda, você olha os textos, vê se é aquilo mesmo. Tem dúvida, chama um amigo, fala com o padre da sua igreja, fala com o pastor da sua igreja. Não tem problema, mostra os textos para ele, estuda a Bíblia com ele, pergunta. É bom você ter a Bíblia em mãos e marcar a sua Bíblia, tá? Então vamos lá, hoje vamos falar sobre o templo do Espírito Santo. Primeiro vamos entender o que é templo. Nós falamos sexta-feira, semana passada, sobre o Espírito Santo. Falamos inclusive sobre o pecado contra o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre templo. Templo é o local de adoração a Deus dos cristãos. O local de adoração a Alá dos muçulmanos chama-se mesquita. O local de adoração a Deus dos judeus se chama sinagoga. Templo é o local, é o prédio onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus. E há o templo do Espírito Santo. E eu quero mostrar na Bíblia sobre o templo do Espírito Santo e falar um pouquinho com você sobre esse assunto. Mas antes, a pergunta de todos os nossos estudos, e é importante que você responda, e hoje eu quero que você responda de verdade, porque hoje, no final do estudo, alguns vão torcer o nariz para a Bíblia. E eu não quero que você, no final, diga, mas isso, crê na Bíblia ou não crê? Quando a gente começa a mexer na Bíblia, a gente descobre assuntos diferentes, assuntos importantes, assuntos para a nossa salvação e assuntos, às vezes, que não fecham com os nossos hábitos. Mas não importa, a palavra de Deus, ela é soberana, ela está acima de tudo. Então eu pergunto para você, você crê na Bíblia? Glória a Deus, porque você crê na Bíblia. E se você crê na Bíblia, abra a Bíblia em 3 João. 3 João é um livro pequenino, bem próximo ao Apocalipse, tá? Depois do livro de 3 João, aí vem Judas e então Apocalipse. 3 João, ele só é um capítulo. 3 João, verso 2, lá no finalzinho, olha o que o apóstolo escreveu. Amado, faço votos, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ele pede 3 coisas. Ele está escrevendo a um homem, a um presbítero chamado Gaio. Eu até lembro o meu nome, né? O meu é Gaia, esse aqui é Gaio. E ele deseja 3 coisas para o presbítero. Ele deseja prosperidade, ele deseja saúde e prosperidade espiritual. 3 coisas importantes para o crescimento seu e meu. É bom ter dinheiro para pagar as contas e para você sobreviver dignamente. Se você puder fazer uma viagem, ter um carro melhor, isso não é pecado. Tá? Dinheiro não é pecado. Não, porque quem tem dinheiro vai queimar no inferno. Não é verdade. E não ter dinheiro não significa que você está em pecado. Mas esse é assunto de sexta-feira. Hoje eu quero dizer para você dessas 3 coisas que João deseja para Gaio. Primeiro, prosperidade. Segundo, saúde. Saúde é importante, porque nós estamos descobrindo que dinheiro não é tudo. Alguns saíram de férias, receberam o terço férias e não tinham para onde ir. Devia ter carro, tem o terço férias porque saiu de férias e não pôde sair de casa. Então a prosperidade não é tudo. É importante também saúde. Agora, prosperidade e saúde não é tudo. Saúde e dinheiro sem Covid-19, com dinheiro no bolso, não é tudo. É necessário que a sua alma, que a sua parte espiritual, a alma é o ser completo. Lembra quando nós estudamos sobre isso? A alma é o ser vivo, que você esteja por completo
próspero, com saúde, esteja bem, que você esteja bem espiritualmente, intelectualmente, socialmente, que você se dê bem com a sua sogra, com o seu sogro, com o seu genro, com a sua nora, com a sua esposa, com seus pais, que você esteja bem com Deus, que mentalmente você esteja saudável. Esse é o desejo de João a Gaio, tá bom? Agora, Deus quer que você cuide deste templo. O templo de Deus é essa reunião, é a prosperidade da alma, é a saúde, é o ser completo. Deus tem cuidado com isso e quer que você também cuide disso. Em 1 Coríntios, volta agora ali para o livro de Coríntios, e agora vem um texto pesado. De vez em quando vem uns textos assim, que pena que eu li, mas a gente tem que ler e tem que aprender. 1 Coríntios capítulo 6, e agora vai falar qual é o templo, qual é o santuário do Espírito Santo, tá bom? 1 Coríntios 6, verso 19 e verso 20, aí o verso 19 diz assim: vocês por acaso não sabem que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Então para um pouquinho. Qual é o templo do Espírito Santo? É o seu corpo. É o seu corpo. Está entendendo? Você leu o texto aí? Outras Bíblias dizem que o seu corpo é o santuário do Espírito Santo. Vou continuar. Vou ler do começo, porque eu dei uma parada ali e perde o sentido. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita, outras dizem, que está em vós? O qual tendes, o corpo vocês têm da parte de Deus, e que vocês, que eu, não sois de vós mesmos? Então, eu não sou meu. Biblicamente, você não é seu. Nós pertencemos a Deus. E o corpo que nos foi dado para a habitação do Espírito Santo. Então, essa história é o seguinte: a vida é minha, eu faço o que quero, bebo todas, cheiro todas, porque eu não quero saber. Não é verdade. Você bebe todas e cheira todas porque você não conhece 1 Coríntios 6,19. Porque se você conhecesse, você não faria isso, porque o corpo não é seu. Não é seu. E por que não é seu? Porque o verso 20 diz: fostes comprado por preço. Qual foi o preço? Você foi comprado, Deus comprou você, por isso que o corpo não é seu, porque ele foi comprado. Qual foi o preço? A morte de Jesus Cristo. Jesus morreu e pagou caro, não pagou barato, pagou caro por você. Então o seu corpo foi comprado por Deus por preço. Agora, pois, diz o verso 20, glorificai a Deus no vosso corpo. E quando a gente lê aqui, a primeira impressão que vem à nossa mente é o seguinte: isso é um assunto seríssimo, e é verdade. Isso é seríssimo. O corpo não é seu. E eu não vou parar hoje para falar da droga, do álcool, do cigarro, porque eles destroem a saúde e você sabe. Uma colher de destilado, de uma bebida destilada, uísque, gin, vodka, pinga, uma colher de sopa destrói a mesma quantidade de neurônio de um dia, 12 horas de trabalho pensante. Porque quando você está pensando, você está queimando o neurônio. Uma colher de destilado. Não vou falar sobre isso. Porque quando se vai falar em saúde, a primeira coisa que a gente pensa é a seguinte: vai falar do álcool, vai falar contra o cigarro, vai falar contra o crack. Eu não preciso falar contra o crack.
Quando você vê os zumbis da Cracolândia, você já entendeu. Se você tem na família um usuário de droga, você já sabe. Se você tem pai, mãe, tio, tia, filho, irmão alcoólatra, você sabe. Eu não preciso falar. Você sabe. Agora há uma responsabilidade. O corpo não é seu. Esse corpo pertence a Deus. Você foi comprado por Deus. Só que existem outros detalhes na saúde que eu também não vou falar. Por exemplo, você não faz exercício físico nenhum porque é uma preguiça danada. Sabe? A preguiça agarrou você com as unhas assim. Sabe aquelas unhas imensas do bicho preguiça? Aquilo ali fincou em você assim e grudou você na cama. E você não sai por nada. Você não caminha para nada. Você está destruindo o templo do Espírito Santo. O corpo não é seu, você não tem direito de ter essa preguiça danada e destruir o corpo que te foi dado. Você não bebe água de jeito nenhum, a urina chega a sair laranja, porque só bebe suco, refrigerante, café. Você não tem direito de fazer isso, o corpo não é seu. Você tem que tomar água. Chega suado de uma partida de futebol, quem joga, eu sei que tem vários aí que jogam aí, e tem uns que acham que jogam. Chega suado de uma partida de futebol e pega uma Coca-Cola gelada, não estou falando mal da Coca-Cola, eu estou dando um exemplo para você, e pega uma Coca-Cola gelada, ou fria, e joga aquele líquido doce na sua cabeça para ver se você quer. Você não quer, você quer um banho. Quando você tem sede, você precisa de água, você precisa de descanso. Quantas horas você precisa de sono? Quantas horas? Tem horário correto para dormir? Eu gosto dessa época, a gente fica aí até 2, 3 da manhã. Está errado. Vendo internet, filme, não está certo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Deus habita, o Espírito Santo habita em você e o seu corpo não é seu. Então tira esse negócio da cabeça. Eu fumo o que quero, eu não faço exercício mesmo, eu não tomo água, eu só como errado, eu só bebo errado, eu janto à noite feito um louco, feito um leão e não tomo de jejum, não tomo café da manhã, porque é assim que eu quero, é assim que é a minha vida e é assim que eu vou fazer. O corpo não é meu, não é seu, nós temos responsabilidades com ele, tá? Lembra lá a terceira, não vou ler de novo, você lembra a 3 João verso 2? Eu quero que você tenha saúde, amado. Esse é o desejo de Deus para você, que você tenha saúde. E hoje, só o que eu vou falar desses vários assuntos quanto à saúde, eu vou falar de um, que os outros quando eu falo é lógico. Quando eu falo para você que o crack mata, você não discute comigo. Quando eu falo para você que exercício é importante, você fala, todo mundo fala. Não sou eu que sou o maluco que estou falando aqui, todo mundo fala. Quando eu digo para você que tem que descansar, você sabe. Por isso você está nesse estresse danado. Você não dorme, você entendeu? Você não descansa direito, você não bebe água. Você sabe, os médicos falam, não precisa eu falar. Agora há um detalhe, eu quero falar sobre alimentação, tá bom? Sobre alimentação, eu quero mostrar para você o que a Bíblia fala sobre alimentação. Então vamos lá em Gênesis capítulo 1, verso 29. Vamos começar em Gênesis capítulo 1, verso 29 e vamos entender. Hoje, se não entender, vai sair daqui magoado e eu não quero que ninguém saia magoado. Então vamos lá, Gênesis 1, 29. Disse Deus, na criação, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será por mantimento. Essa é a dieta original. E lá vem o pastor falar mal da carne. Não vou falar. Eu vou só mostrar para você o que a Bíblia fala. Eu não vou falar nada. Então a dieta original você entendeu. Ela era feita de ervas que davam semente, árvores, frutos, sementes, grãos, etc. Essa era a dieta original.
É isso que eu tenho que comer então, pastor, biblicamente? Vamos um pouquinho mais à frente. Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9. Aí termina o dilúvio, a destruição de toda a terra, de todo o grão, de toda a semente, de toda a fruta, não tem mais. Agora Deus faz uma concessão ao homem. Gênesis capítulo 9, verso... Está errado aqui o verso que eu coloquei aí para você. Tá bom? Deixe-me achar aqui, não é 9 não. Então, eu coloquei aí, não marquei aqui na minha Bíblia, você tenha paciência comigo. Capítulo 9, isso, verso 3 e 4, não 34. Faltou uma vírgula. Capítulo 9, verso 3 e 4. Depois do dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé. E ele diz assim: tudo o que se move e vive, ser-vos-á por alimento. Presta atenção agora. Como eu vos dei a erva verde, Gênesis 1, tudo vos dou agora. Carne, com sua vida, com sangue, não comereis. Compreendeu? Deus havia dado a dieta original, agora ele abre para uma segunda dieta, onde ele coloca a carne e retira um ingrediente da carne, que é o quê? O sangue. Nossa, mas eu gosto de fazer lá galinha cabidela que cozinha no sangue. O sangue não. A Bíblia diz que o sangue não. Continuamos. Gênesis capítulo 7, no verso 2. Porque aqui disse todo animal pode comer. Bom, então comia de tudo, comia rato. Não, presta atenção. Gênesis capítulo 7, verso 2, mostra um conceito importante. No 7,2 diz assim: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, entrando na arca, o macho e a fêmea. Os animais imundos, um par, macho e fêmea. Verso 3: das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Existia um conceito divino de animais limpos e animais imundos. Quando Deus, no capítulo 9, no verso 3 e 4, libera o alimento, ele está liberando qual? Os puros. Porque se já existia o imundo não servia como alimento. Então ele estava liberando o alimento, a carne do animal puro, tá? E onde que eu descubro sobre os animais puros e os impuros? Levítico capítulo 11. E agora eu vou precisar que você tenha paciência, porque nós vamos ler alguns versos, tá bom? Levítico capítulo 11. Vamos lá. Verso 2. Dize aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis dos quadrúpedes sobre a terra. Agora é estabelecida uma regra. Todo que tem unha fendida, por exemplo, o boi, que o casco divide em dois, ele tem como se fosse dois dedos. Todo que tem unha fendida e o casco se divide em dois e rumina, entre os animais, esse você pode comer. Então, essa é a regra bíblica. E aí ele começa a explicar. Qual você não come? Dos que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas. Por exemplo, o camelo rumina, mas não tem unha fendida.
ele é imundo. O arganaz, uma espécie de coelho, uma lebre, ele rumina, mas não tem unhas fendidas, é imundo. A lebre rumina, coelho rumina, mas não tem unhas fendidas. Tem um pezinho, parece um gatinho, uma mãozinha, é imundo. O porco tem unhas fendidas, tem o casco dividido, mas não rumina, é imundo. Agora olha o verso 8: da sua carne não comereis, nem tocareis no cadáver, estes vos serão imundos. Isso já vinha desde quando? Desde Noé. Isso não é uma invenção de um ou outro. Antes de Noé, quando Deus vai falar com Noé, ele diz: olha, dos animais puros vai 7, dos limpos vai 7, dos sujos, dos imundos vai 2. Tá bom? Vai lá, pá, leva o povo, pode levar os bichos para a arca. Já existia um conceito, Noé já sabia. Noé não ficou, mas senhor, vaca é o quê? Coelho é o quê? Camelo é o quê? Cavalo é o quê? Não, ele já sabia. Posteriormente, Deus esclarece, esmiuça, para nós entendermos. Verso 9. Agora ele vai falar sobre a água. De todos os animais que estão na água, vocês vão comer o seguinte: os que têm barbatana e escama, tanto nos mares quanto nos rios. Esse aí fica tranquilo. Barbatana, peixe que tem barbatana e escama, você come. Porém, verso 10, os que não têm barbatana nem escama nos mares ou nos rios, os que enxameiam as águas, por exemplo, camarão, e todo ser que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Abominação. Você não vai encostar, não vai chegar perto. Ser-vos-á, pois, por abominação da sua carne, não comereis e não tocareis no cadáver. Todo que nas águas, verso 12, não tem barbatana ou escama, é abominação. Então você não toca, você não come. Não, mas é que é gostoso. Então, se pergunta para quem usa crack se ele não acha que é gostoso. Ele acha que é gostoso. Ele está um zumbi, mas ele continua um zumbi, porque ele acha que é gostoso. Ele não consegue se tratar. Então, é simples. Nós não estamos discutindo paladar, a Bíblia não está discutindo paladar, a Bíblia está discutindo regras de alimentação. E quando você tem uma alergia e vai ao médico, a primeira coisa que ele pergunta para você é se você comeu camarão e carne de porco. E se você tem alergia, para parar direto com esses dois. Por que será? Por que hoje a medicina comprova o que Deus já havia dito lá atrás? É só você pensar um pouquinho. Então, essas são as regras dos animais, dos quadrúpedes, e a regra dos peixes. Aí as aves têm a lista. Os que são abominação, os que você não come: águia, quebrantoso, águia marinha, milhano, falcão, o corvo, urubu, avestruz, coruja, gaivota, gavião. Aí está a lista. Depois fala dos insetos. Ué, mas tem inseto que pode comer? Tem. Barata não pode. Já falo para você. Inseto que voa, que anda sobre 4 pés, que voa ou que anda sobre 4 pés, é abominação, não come. Mas inseto que voa, que anda sobre 4 pés e as pernas de trás, como a do gafanhoto, são mais compridas, esse você pode comer. Ah, mas eu não vou comer inseto. Não, a Bíblia não diz que você tem que comer. A Bíblia diz que você pode comer. E alguns você não pode. Nossos irmãos lá na China, eles comem alguns desses insetos e alguns que não podem. Eles comem, infelizmente, também. Tá certo? Você não toca, não encosta, não come, não faz para o outro, tá? Todo aquele que tem unha fendida, o casco dividido,
ele tem que ter essa característica e ruminar, tá certo? E aí, a partir do verso 29, a Bíblia diz assim: vos serão imundo entre o enxame de criaturas que povoam a terra, a doninha, rato, lagarto, segundo a sua espécie. Lagarto, lagarto tiu, lagartixa, geco, crocodilo da terra, lagarto da areia, camaleão. Esses vos serão imundos, enxames de criaturas. Qualquer que tocar estando eles mortos, também está imundo. Tudo aquilo sobre o qual ele cair, estando morto, está imundo, vaso de madeira. Então você também não se alimenta desses animais. E aí vai entrando aqui, se você ler depois com cuidado aqui, e eles estão todos lá. Até o danado do morcego está no verso 19. Covid-19. Lê lá no verso 19 de Levítico 11, para você nunca esquecer do Covid-19, dos que não podem comer: a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Tá? Não estou dizendo que o Covid-19 veio do morcego, porém, você sabe, de Covid-19 você sabe tudo, sabe mais do que eu. Tá bom? Vamos continuar aqui em alguns textos da Bíblia. Olha esse texto de Isaías 65. Isaías 65. Eu quero ler para vocês dois textos de Isaías. Muitos amigos já disseram para mim o seguinte: ah, pastor, esse texto de Levítico aí, isso aí já acabou, isso aí já passou, isso aí é no passado. A morte de Jesus liberou tudo. Não tem esse texto na Bíblia, não. Não tem. Ah, mas tem aquela visão de Paulo: mata e come, tudo que você está vendo no lençol. Lê o capítulo inteiro, que lá na frente deixa claro que o assunto é preconceito das pessoas e não sobre alimento. Presta atenção. Vamos lá, Isaías 65. Tá? Se segura aí, que isso aqui agora é igual montanha russa. Tem texto que a gente vai tranquilo, tec, subindo, e tem uns textos que é descida, né? E aí é assustador. Isaías 65, tá bom? Verso 3 até o verso 5. Vamos ler aí? Acompanha, por favor. Povo que contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins, queimando incenso sobre altares de tijolos. Você está vendo aqui uma descrição do paganismo. Verso 4. Que mora entre as sepulturas, passa a noite em lugares misteriosos, come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Povo que diz: fica onde estás, não te chegues a mim, eu sou mais santo do que tu. És no meu nariz como fumaça de fogo que arde o dia todo. Você já sentiu fumaça no nariz? Você já passou por uma queimada de mato seco e sobe aquele fumação? Agora vai começar essa época miserável de ruim, o povo sem noção coloca fogo e sobe aquela fumaceira. Você já ficou no meio daquilo? Aquilo no seu nariz, no seu olho, ardendo? O que aquilo faz com você? Irrita, dá um desespero, você quer sair de perto. Aquela fumaça dá uma agonia, você não consegue respirar. Você quer ficar longe, você foge daquilo, você corre daquilo. Você entendeu o que diz o texto aqui? Pessoas que praticam a idolatria, que são arrogantes, ali diz assim, verso 5, povo que diz: fica, não chega mais perto, eu sou mais santo que você. Gente que se acha. Só que na lista, porque essas pessoas, eles irritam a Deus, eles são como fogo no nariz de Deus, fumaça ardendo no nariz de Deus, irrita. Alguém falando: fulano é muito doido. Falei: muito doido é quem irrita Deus. O indivíduo tem que ser muito doido para irritar Deus. É maluco o sujeito para irritar Deus.
Rapaz, vai irritar a sua mulher, rapaz. Vai irritar seu marido, seu pai, sua mãe, sua sogra. Irritar Deus. Onde você está com isso na cabeça? Não, eu vou tirar Deus do sério. Hoje eu vou tirar Deus do sério. Hoje eu vou fazer Deus ficar irritado comigo. Hoje eu vou aprontar tanto que Deus vai... Olha, hoje minhas atitudes vai ser fumaça no nariz de Deus. Não, não faz isso não. Não faz. Isso é perigoso, gente. Está brincando com coisa séria. E o que irrita Deus, pastor? Está aqui a lista. O verso 3 diz assim: é um povo que me irrita o tempo todo. Pratica a adoração a ídolos, né? Ou são pagãos. Comem carne de porco. Está na lista. Comer carne de porco está junto com o paganismo na lista de coisas que irrita Deus. Isso é sério. A gente leu em Levítico, agora estamos lendo em Isaías. Olha esse outro texto de Isaías agora. Isaías 66. Isaías 66, é só você mudar a página, tá? Isaías 66. Vamos ler esse outro texto aqui, que você vai ver que esse texto aqui, ele é também outro texto pesado, outro texto, verso 17. Vamos lá? Isaías 66, 17. Deixa eu voltar aqui. Os que se santificam e se purificam para entrar nos jardins. Está falando daquele jardim lá de adoração à deusa que está no meio do jardim. Né? São aqueles que praticam a idolatria. Após a deusa que está no meio, que comem carne de porco e coisas abomináveis e rato, serão, que diz aí? Consumidos, diz o Senhor. Não sou eu que estou dizendo. Não sou eu. Isso não é ideia minha. Não, o pastor ele acha que quem come carne de porco vai ser destruído. Não, isso está em Isaías 66, 17. Você que come carne de porco, você que pratica a idolatria, você come rato, você vai ser destruído. A Bíblia diz isso, serão consumidos, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é coisa séria. É coisa séria. E a carne, sem ser a do porco, dos animais imundos, pode comer? Pode comer. Pode comer. Lembre-se que no céu não tem carne, nem na nova terra. Por quê? Porque não tem morte, ué. Se não tem morte, não tem carne. Pode comer. Não tem problema. Mas no céu e na nova terra não tem carne. Então, em algum momento, eu e você teremos que nos preparar. Em algum momento, não estou dizendo que seja hoje. Estou falando para você, a partir de amanhã, se tornar vegetariano. Não, continua comendo sua carninha, sem problema. Mas entenda que antes da volta de Jesus, em algum momento, não sei quando, isso é entre você e Deus, não sei. Você vai ter que dizer o seguinte: de hoje em diante eu não vou comer mais carne. Por quê? Porque quando Jesus voltar não tem mais carne. Porque para ter carne tem que matar o bicho, tem que ter morte. Depois da volta de Jesus não tem mais morte, nem a nossa, nem dos animais. Então, para o futuro, que está próximo, todos nós, você gosta de um bife, eu também. E todos nós teremos que ser vegetarianos, porque não tem mais a morte. Entendeu? Então, em algum momento, mas isso não é hoje, não estou falando para você fazer isso hoje à noite. Agora, o baconzinho, o torresminho, a costelinha, você entendeu? O lombinho de porco, o porquinho no pururuca, tá? Isso aí precisa parar ontem. Ontem. Por quê? Porque quando você come, você irrita Deus. Você irrita. Você é fogo no nariz de Deus. E a Bíblia diz que você vai ser consumido, destruído. Entendeu? Ficou claro para você? Eu quero ler, antes dessa imagem, eu quero ler um último texto com você, que está em 1 Coríntios capítulo 3. E aí eu quero falar um pouquinho daquela imagem e nós vamos encerrar. 1 Coríntios capítulo 3. Agora lá no Novo Testamento, vai lá. Se você ficar com alguma dúvida, você pode mandar a pergunta para mim, eu vou responder para você. Na realidade, algumas perguntas que vocês estão me mandando é porque você não leu o verso anterior ou o verso posterior.
Deixa eu explicar uma coisa para você. Se você isolar um texto da Bíblia, ele pode dizer, isolar um texto da Bíblia, ele pode dizer algo que não é verdade. Você quer um exemplo? Marca aí 1 Coríntios, tá? Para você não perder. Vamos lá em Salmo. Abra sua Bíblia em Salmo 14. Salmo 14. Deixa eu mostrar um negócio para você aqui. Salmo 14. Abriu? Salmo 14. Vocês não sabem como é difícil falar olhando para mim, não sabendo se você abriu a Bíblia, se você está acompanhando, se você já achou, se eu estou indo muito rápido e você não está conseguindo acompanhar. É uma dificuldade, mas eu estou imaginando aqui que você encontrou. Salmo 14. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Presta atenção. Deixa a Bíblia quieta. Olha para mim aqui. A Bíblia diz que não há Deus. A Bíblia diz, não há Deus. Eu estou falando verdade ou mentira? Não, você que diz que eu estou falando mentira, eu estou falando verdade. Presta atenção na minha frase. A Bíblia diz não. Minha frase é mentira mesmo, é verdade. Eu vou mudar. Está escrito na Bíblia, não há Deus. Presta atenção. Está escrito na Bíblia, não há Deus. Estou falando verdade ou mentira? Está escrito na Bíblia, não há Deus. É verdade ou é mentira? É verdade. Vou mostrar para você. Capítulo 14, verso 1. Lê aí. Leu? Leu? Está escrito ou não está escrito? Não há Deus. Não, insensato. Eu falei outra coisa. Eu disse que estava escrito. Está escrito ou não está escrito a frase não há Deus? Está. Se você isolar só essa frase, o que você vai ensinar? A Bíblia diz que não há Deus. Agora lê o texto todo. Diz o insensato, o irresponsável no seu coração: não há Deus. Quem que diz isso? Não há Deus. Então, está escrito na Bíblia a frase não há Deus? Está. É isso que a Bíblia quer dizer? Não. Então você tem que ler o contexto, você tem que entender. Você tem que pegar duas frases para trás, uma frase. Você tem que entender o contexto. Muitas das suas perguntas você tem dúvida porque você não entendeu o contexto, você isolou o texto. Ah, não, aqui está escrito que é para comer. Pode comer. Paulo escreveu aqui em Coríntios: come de tudo. Lê lá que você vai ver que ele está falando de comida sacrificada para os ídolos. Ele não está falando de carne de porco. Jesus diz que o que entra não faz mal, é o que sai que faz mal. Lê lá o assunto. Ele está falando sobre lavar as mãos. Tem que ler o contexto. Senão você vai começar a ensinar para os outros que não há Deus. Pega a Bíblia, mas não isola. Lê o contexto, lê os versos antes, lê o verso depois, vê o que significa. E quando você fizer isso de modo sincero, falando sobre alimentação, você vai descobrir que por mais que você goste da banha, do bacon, do torresmo, etc., é abominação e é pecado. 1 Coríntios 3. Vamos terminar, que hoje eu falei demais. 1 Coríntios 3, versos 16 e 17. Presta atenção nesse texto, hein? 1 Coríntios 3, 16 e 17. Olha a pergunta. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O Paulo está fazendo uma pergunta. Não sabe disso? Sabe ou não sabe? Nós já lemos o texto, lembra? Vosso corpo é o templo do Espírito Santo, foste comprado. Lembra no início? Aí Paulo pergunta para você: você não sabe que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que Deus habita em você? Esse texto está falando sobre a unidade da igreja, mas está falando também sobre o seu corpo. Aí olha o verso 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado.
Dá para brincar com saúde? Biblicamente eu estou falando. Não dá. Dá para empurrar aí o assunto com a barriga e como o que quiser, e bebo o que quiser, e fumo quando quiser? Posso? Cada cigarro que você fuma, você está destruindo o seu corpo. E a Bíblia diz que Deus vai destruir você. Não, mas é que eu tenho um vício aqui, eu não consigo. Consegue sim. Consegue sim. É que você nunca decidiu de verdade. Não, mas eu não consigo deixar de tomar um golinho, é só um golinho. Deixa. Eu não consigo ficar sem comer isso. Nossa, desde criança que a gente faz o arroz e o feijão na banha, igual fazendo óleo, comida sem graça. Você consegue. Se você destruir o corpo, o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo, Deus destrói você. Deixa eu mostrar aquela imagem. Quando a Bíblia diz não matarás, não está falando só de matar o outro, viu? Está falando das más práticas de saúde que matam a nossa vida. Muitas delas nos matam e isso é pecado. Tente colocar essa frase última agora na sua mente. Tente guardar isso bem claro na sua mente. Deus ama você. E ama você de um modo especial. Eu vou orar e vou mostrar um vídeo, vou ler a poesia. Eu sempre gosto de ler a poesia. Eu vou ler a poesia e depois nós vamos ouvir um hino belíssimo, tá bom? Feche os olhos, vamos orar?